Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aí às nossas aulas a respeito de circunferência, a gente estava trabalhando a ideia da posição relativa entre circunferência e alguma coisa. Então, na nossa aula anterior, nas nossas aulas anteriores, a gente viu primeiro a posição de um ponto em relação a uma circunferência. Depois, a gente trabalhou a posição de uma reta em relação a uma circunferência. A gente calculou a distância do ponto até a reta. A gente conseguiu verificar os pontos de intersecção que existiam entre elas. E a gente viu que posicionando uma reta em relação a uma circunferência, a gente tem algumas situações. A mesma coisa aconteceu com o ponto. Agora, para a gente encerrar essa parte de posicionamento que a gente tem, a última coisa que vai aparecer é essa ideia de posição relativa entre duas circunferências. Ou seja, eu comparei um ponto e uma circunferência, comparei uma reta e uma circunferência, agora nós vamos comparar duas circunferências. O que pode acontecer quando a gente associa essas duas circunferências? É isso que nós vamos fazer e vamos discutir agora. Bom, então pensa aqui que eu tenho uma circunferência aqui de centro C. Se eu quero posicionar uma outra circunferência próxima a ela, é claro que eu só vou fazer um apanhado aqui, depois nós vamos ver caso a caso. Primeira coisa que eu posso fazer, é desenhar uma outra circunferência aqui e falar que essas circunferências são concêntricas, ou seja, elas possuem o mesmo centro, tanto da circunferência grande aqui, como da circunferência pequena. Então, a primeira possibilidade que a gente tem são de circunferências concêntricas. Existe uma outra possibilidade de eu ter uma circunferência dentro da outra. Quando eu tenho uma circunferência dentro da outra, a gente fala que tem uma circunferência interna. Então, é uma possibilidade. Estou comparando aqui a circunferência grande com a amarela aqui. Ela é interna. Ah, existe outra possibilidade? Existe. Ela pode ser interna, só que ela pode tocar em um ponto da circunferência. Então, se ela é interna e toca em um ponto da circunferência, o que a gente fala? A gente fala que é uma circunferência tangente. Lembra da reta tangente? A circunferência também pode ser tangente. Só que além de ser tangente, ela está para o lado de dentro. Então, é uma circunferência tangente interna. O que mais que pode acontecer? Vamos lá. A gente pode ter uma circunferência que toca em dois pontos. Olha lá, tocou em dois pontos, tem dois pontos em comum. A gente fala, nesse caso, que é uma circunferência secante. Toca em dois pontos. Percebam que são os mesmos nomes que a gente tinha lá da reta quando a gente trabalhava. Ah, parou por aí? Não. A gente pode ter uma circunferência que está aqui para o lado de fora e que toca em um ponto. Então, a gente tinha a tangente para o lado de dentro, agora a gente tem a tangente para o lado de fora, ou seja, tangente interna, tangente externa. E, por fim, a última possibilidade que existe é a gente ter uma circunferência que não tem nenhum ponto em comum e está lá fora. Ela é externa. Então, percebam que conforme a gente vai se afastando do centro, vai acontecendo uma determinada coisa. Tinha uma circunferência que era concêntrica, depois ela se afastou, ela ficou interna, ela se afastou mais, ela tocou na circunferência, ficou tangente interna, ela continuou se afastando, passou a ter dois pontos em comum, virou secante, ela se afastou mais e manteve um ponto, só que está para o lado de fora, tangente externa, até que chegou aqui numa circunferência externa. Então, essas são as possibilidades que a gente tem quando trata duas circunferências. Então, diferente dos outros lá, a gente tem um pouco mais de situação aí para a gente desenvolver e perceber aqui dentro dessa questão desse posicionamento aqui. Então, vamos lá. Vamos ver cada uma por parte e como a gente faz para determinar isso daí. Bom, antes disso, a gente tem que relembrar lá a ideia de distância entre pontos, porque para a gente comparar, a gente vai comparar a ideia da distância entre os centros da circunferência. Então, para comparar e posicionar duas circunferências, a gente precisa saber a distância que existe entre o centro de uma circunferência e o centro da outra circunferência. Então, só para a gente relembrar, se eu tenho a distância, por exemplo, entre o centro de uma circunferência e o centro da outra circunferência, distância entre pontos, x do centro 1 menos x do centro 2 ao quadrado, mais y do centro 1 menos y do centro 2 ao quadrado. Lembrando que os centros são pontos, então eles possuem valores para x, valores para y. Isso daqui foi o que a gente viu lá no início, em geometria analítica, quando a gente trabalhava a distância entre pontos, e nós vamos utilizar bastante isso aqui para poder fazer essa comparação entre
duas circunferências, para ver o que acontece. Bom, pensando nisso e analisando o que a gente discutiu lá no outro, vamos pensar nessas duas circunferências aqui. Quando eu trabalho essas duas circunferências, eu vou ter o raio de uma circunferência maior, que eu vou chamar de R1, e eu tenho aqui o raio de uma circunferência menor, que eu vou chamar de R2. Por que eu estou chamando de R1 e R2? Para a gente poder comparar e diferenciar esses dois raios. Porque antes a gente tinha só uma circunferência e o ponto, comparava o ponto com o raio da circunferência. Na reta, a mesma coisa. Agora, como a gente tem duas circunferências, nós vamos comparar o quê? Nós vamos comparar os dois raios. E o que a gente precisa para fazer essa comparação? A gente precisa pensar na diferença entre os raios, ou seja, um menos o outro. Nesse caso, esse raio 1 é maior. Então, a gente pode até pensar na ideia do módulo, porque a distância tem que ser sempre positiva. E a gente pode pensar na soma desses dois raios. Então, nós vamos usar e vamos comparar essas circunferências levando isso em consideração. Levando em consideração a diferença entre os raios e levando em consideração a soma entre os raios. Vamos ver como é que fica isso. Então, vamos agora passo a passo aí. Primeiro, é aquilo que a gente falou de circunferências concêntricas. O que são circunferências concêntricas? São circunferências que estão no mesmo centro. Concêntricas, mesmo centro. Está lá, ó. Eu posso falar que a circunferência 1, o centro da circunferência 1 está aqui e está no mesmo lugar do centro da circunferência 2. Beleza. Esse é fácil da gente visualizar. Quando, então, a gente vai ter que duas circunferências vão ser concêntricas? Quando a distância entre o centro 1 e o centro 2 for igual a quanto? For igual a zero. Porque se elas são concêntricas, ou seja, estão no mesmo centro, significa que não existe distância entre o centro 1 e o centro 2. Então, a primeira coisa que a gente vê falando de circunferência é isso. Circunferências concêntricas, mesmo centro. A distância é zero. E depois, lá no final, nós vamos fazer aquela reta, né? Aquele comparativo que a gente tem, mostrando tudo o que pode acontecer, cada uma das etapas aí que podem acontecer. Vamos para a segunda situação. Ah lá, segunda situação, de acordo lá com aquele diagrama inicial que a gente fez, uma circunferência dentro da outra. Então, vou chamar isso daqui de centro 1, vou chamar isso daqui de centro 2. Existe uma distância entre elas, ó, que é o que a gente falou lá na outra, mas como ela era concêntrica, estava igual. A pergunta é, que relação que eu tenho entre a distância de centro 1 e centro 2? Percebam que a gente vai ter um raio dessa circunferência menor e vai ter o raio da circunferência grandona. A comparação é que uma circunferência ela vai ser interna, ou seja, ela vai estar uma dentro da outra quando a distância entre o centro 1 e o centro 2 for maior que zero, porque se for zero vai ser concêntrica, e vai ser menor que a diferença entre os raios. Então tá lá, a gente pensa que na diferença entre os raios, um raio menos o outro, vamos supor, um tem 5, o outro tem 2. Então, ela tem que ser menor do que 3. A distância tem que ser menor do que 3. Se acontecer isso daqui, ó, se essa distância estiver entre 0 e a diferença dos raios, a gente fala que essa circunferência ela é interna. Tá lá. E isso sempre pensando, tá? A primeira coisa quando a gente pega é verificar o raio de uma, o raio da outra e já calcula, como a gente fez lá no slide, a soma e a diferença dos raios. Por quê? Porque é a partir disso daí que a gente vai fazer essa comparação que existe entre uma e outra, tá? E daqui a pouquinho, conforme for passando, vai ficando mais claro essa ideia da diferença que a gente tem. Beleza. Estávamos no mesmo centro, fomos afastando, ficou interna. Se afastar mais um pouco, o que acontece? Ó, ela fica tangente. Ou seja, toca em um único ponto. Só que como está uma dentro da outra, ela é uma tangente interna. A pergunta é, o que eu posso afirmar dessa distância da tangente interna? Ou seja, tenho aqui centro 1 e tenho aqui centro 2. O que eu posso falar da distância entre o centro 1 e o centro 2? A distância vai ser, pensa comigo, ó, eu pegar tudo que tem aqui, que é o raio da grandona, e tiro o raio da pequena. Então, é aquela ideia que eu falei, ó. A distância entre o centro 1 e o centro 2 vai ser igual à diferença entre os raios.
Se for igual a diferença entre os raios, significa o quê? Significa que a nossa circunferência ela é tangente interna. Peguei o raio 1, que é tudo, e tirei aqui esse pedaço, ó, que daqui até aqui, ó, se eu tirar isso daqui é o raio 2. Então, essa subtração mostra para a gente que essas circunferências elas são tangentes internas, uma dentro da outra. Então, tudo está nessa comparação que existe entre a soma e a diferença dos raios. Beleza? Continuamos afastando do centro. Continua afastando do centro, olha lá. Agora ela vira secante. Então, ela começou no centro, foi se afastando, virou interna, virou tangente interna, agora ela é secante. Eu tenho aqui o centro 1 e tenho aqui o centro 2. O que eu posso afirmar dessa distância? Lembrando, né, que distância é sempre em linha reta, o menor percurso que existe. O que eu posso falar dessa distância? Eu sei que ela vai ser maior que a diferença, porque a diferença deixava ela como tangente. Só que ela tem que ser menor do que a soma. Então, ó, se eu for comparar a distância entre o centro 1 e o centro 2, eu sei que ela tem que ser maior que a diferença e automaticamente ela tem que ser menor do que a soma. E por que ela tem que ser menor do que a soma? Nós vamos perceber no próximo slide que a soma é quando é tangente externa. Por quê? Porque ela continua se afastando. Quanto mais ela vai se afastando, ó, ela vai ter depois um ponto em comum e vai estar para o lado de fora. Então, se essa distância estiver entre a diferença dos raios, a gente fala que elas são secantes, ou seja, que possuem dois pontos em comum. Vamos então continuar. Continuo afastando do centro. Era concêntrica, era interna, era tangente interna, era secante, agora é tangente, porque toca em um único ponto, só que tangente externa. A pergunta é, e se a gente for ir associando da maneira que a gente estava fazendo, né? Eu tenho aqui o centro 1, tenho aqui o centro 2, o que eu posso falar dessa distância agora? Ó? Eu vou ter aqui raio 1 e eu vou ter aqui o raio 2. Ou seja, para ter essa distância, o que a gente fez agora? A gente somou os raios. Ou seja, uma circunferência, ela é tangente externa quando for igual à soma dos raios. Falei para vocês que ia clareando um pouco mais, ó, porque daí a gente vai percebendo essas diferenças. Então, se a gente tiver a soma dos raios, a gente fala que ela é tangente externa. Foi se afastando. O que sobrou para a gente? Sobrou a externa. Ou seja, não tem nenhum ponto em comum e está uma fora da outra. Daí ficou fácil, né? O que eu posso falar dessa distância entre o centro 1 e o centro 2? Aqui é o raio 1. Aqui é o raio 2, sobrou um pedaço, então ela tem que ser maior. Ou seja, quando que duas circunferências vão ser externas? Quando a distância do centro 1 até o centro 2 for maior que a soma dos raios. Então, diferentemente, né, do ponto e da reta, onde a gente só comparava com o raio, aqui a gente tem que comparar com a soma e com a diferença. Então, vamos recapitular. Saímos aqui do centro, 0. Foi se distanciando, maior que 0 e menor que a diferença. Encostou na circunferência, tangente interna, igual à diferença. Ultrapassou, tem dois pontos em comum, ela tem que ser maior que a diferença e menor que a soma. Chegou tangente externa, ela é igual à soma. Passou disso, ela é externa. Então, vamos associar isso com aquela ideia do diagrama, né, da reta lá que a gente sempre faz e fica fácil a gente visualizar isso daí. Vamos ver lá na prática como é que fica isso. Um resumo aí do que a gente tem. Agora, ó, pensa na nossa reta numerada. A gente começa lá do 0. E por que a gente sempre começa do 0 e não pega número negativo? Porque a gente está trabalhando com distância. Distância tem que ser sempre algo positivo. A gente vai ter a diferença, então eu vou pôr aqui ó, R1 menos R2, e depois a gente vai ter a soma, R1 mais R2. Funciona mais ou menos assim, pessoal. Pensa que o raio de uma é 5, o raio da outra é 2. 5 menos 2, 3. 5 mais 2, 5 mais 3, 8. Então, eu vou ter 2 aqui, vou ter 8 aqui. O que acontece nisso daqui? Vamos marcar. Se a distância é exatamente 0, a gente fala que essas circunferências elas são concêntricas. Tá lá.
quando a distância vale exatamente zero. O que acontece quando a distância está entre zero e a diferença? Entre zero e a diferença, a gente fala que elas são internas, ou seja, que a gente tem uma circunferência interna. Beleza? Continua se afastando. Quando ela for exatamente igual à diferença, que a gente viu isso, exatamente igual à diferença, a gente fala que ela é tangente, porém ela é uma tangente interna, tá lá pro lado de dentro, ó. Continua se afastando. O que acontece quando ela está entre a diferença e a soma? Entre a diferença e a soma, a gente fala que ela é secante, que a gente tem circunferências secantes, ou seja, dois pontos em comum. Continua se afastando. A gente chegou aqui na soma. Quando a gente chega aqui na soma, a gente fala que elas são tangentes. Porém, a tangente externa. Está uma fora da outra, continua tendo um ponto em comum, só que está para o lado de fora. Passou disso, e daí vai para o infinito, não importa a distância que está, a gente fala que ela é externa. Então, esse diagrama, ó, fica facinho da gente entender. Façam esse resuminho, utilizem esse diagrama que facilita e ajuda bastante. Ó. Começou lá, zero, concêntrica. Pensa na diferença. E a gente vai associando isso. É claro que quando a gente pega um exemplo, a primeira coisa que a gente faz, subtrai os raios e soma os raios. Daí a gente vai ter, que nem o exemplo que eu dei, eu vou ter 2 aqui e 8 aqui. Beleza. Calcula a distância entre os centros. Vê o que aconteceu. Ficou 0, ficou entre 0 e 2, ficou exatamente 2, ficou entre 2 e 8, ficou exatamente 8 ou ficou maior que 8? E daí a gente consegue associar isso daí, consegue perceber o que acontece quando a gente posiciona duas circunferências. Então a gente vai começar sempre lá do centro e vai afastando ela até a gente ter uma circunferência externa. Então é isso, pessoal. Essa é a última parte que a gente tem a respeito desse posicionamento entre circunferências. Vou depois passar algumas atividades para a gente discutir, para a gente ver aí alguns exemplos. Então, agradeço aí a todos, um abraço, tchau, tchau e até mais.